metade. Pode dizer que é metade. Gente, não como, não presta. Não como. Vai mal, né? Ai, Fernando, fica. Ah, nossa, metade boa aqui, o professor vai discutir. Quer mais um? Não, pega mais. Agora. Vai, deixa eu comer muito. Bom, vamos preparar para bater na Renata. Vamos lá. Gente, boa tarde. Sou a Renata, sou aluna ingressante do mestrado. A minha orientadora é a Sandra, meu coorientador é o professor Miguel. O meu tópico matemático, na verdade, eu mudei a semana passada. Então, né, lógico que eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque ainda não tenho muita teoria que eu conseguiria até então, né? Bom, o meu tópico é conhecimento especializado dos futuros professores de matemática no âmbito das equações quadráticas, uma abordagem do pensamento envolvido ao utilizar o método geométrico de completar quadrados. Vamos lá. Então aqui está o pessoal do SESC Mate, né? Vocês que também vão me ajudar muito nessa pesquisa. Bom, o que me motivou a pesquisar esse tópico? Primeiro, né, que o trabalho com equações quadráticas vem sendo de maneiras apenas de aplicação de fórmulas, usando símbolos e expressões confusas para o aluno, contribui para uma matemática com técnicas e procedimentos sem sentido. É aquela coisa assim que eu também trago, né, como aluna. B ao quadrado menos 4 vezes ABC. O que é isso? Né? Utiliza-se a fórmula, mas aquilo não tem sentido. Os licenciados têm um desempenho abaixo do esperado e não mostram ter conhecimento suficiente para o ensino. E o foco, né, dos professores em sala de aula é a discussão dos significados dos conceitos algébricos, não dando ênfase nos sentidos, né? Na BNCC, ela enfoca o desenvolvimento das habilidades com equações de segundo grau no 8º ano e no 9º ano. No 8º ano, resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de segundo grau, do tipo ax ao quadrado igual a b, e no 9º ano, compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de segundo grau. Então, quando eu vejo aqui nessa habilidade do 9º ano, que fala compreender os processos de fatoração, eu já faço a ligação com o meu tópico. Porque quando eu vou desenvolver um método de completar quadrados, eu vou utilizar a fatoração. Minha questão de pesquisa. O conhecimento é revelado pelos futuros professores de matemática no âmbito de equações quadráticas em um contexto formativo. E as subquestões? As subquestões envolvem, né, estar em relação aos procedimentos, aos registros de representação, né, e qual a relação com outros tópicos matemáticos, né, o conhecimento dos futuros professores com o conhecimento de outros tópicos matemáticos. Posso passar? Vocês estão? Posso? Não, depois a gente fala. Tá. Minha maior dificuldade até então está sendo no marco teórico, que eu ainda não tive, né, muito tempo para pesquisar, né? Então, a partir do momento que eu peguei essa citação aqui, o que eu vejo, né? Desenvolvimento do conhecimento algébrico, aritmético e geométrico é de fundamental importância na estruturação do pensamento matemático. Então, quando eu vejo essa citação, eu já vou linkar lá com o meu tópico. Que pensamento matemático que tem que ser desenvolvido para que os alunos entendam o que está acontecendo algebricamente ali, né? Para compreender os significados, né? E depois fazer a generalização. Bom, eu não consegui ainda encontrar, eu não sei nem se eu posso falar, em uma definição para o método de completar quadrados. Mas ele se baseia, né,
nessa fatoração que os antigos gregos faziam, que foi inicialmente feita pelos antigos gregos, né? E que é, na verdade, não sei nem se eu posso falar também, da decomposição dessas áreas, né? A área total igual a decomposição dessas áreas. E aí, outro pesquisador fala assim que produtos notáveis e fatoração é um pré-requisito para a resolução de equações quadráticas e uma representação geométrica é um suporte importante para expressar fórmulas gerais. Então, se baseia, né, que a gente vê aqui que tanto o geométrico como a álgebra estão intimamente ligadas, né, que eu vejo aqui, porque a partir de uma representação geométrica eu consigo trabalhar algebricamente. Algumas dificuldades dos alunos referentes ao tópico. Não diferenciam os conceitos de área. Ai, gente, desculpa, sumiu uma palavrinha ali, perímetro, tá? Área e perímetro e nas propriedades de igualdade. Na multiplicação de números racionais. Erros de tratamento algébrico e de fatoração. Ao fato do trinômio do quadrado perfeito representar a área do quadrado, a forma fatorada evidenciar a medida dos lados da figura que compõe o quadrado. E algumas, aqui eu coloquei dificuldades, mas eu não sei nem se é dificuldade do professor, tá? Por isso que eu coloquei entre parênteses. Priorizam o uso da fórmula para resolução de equação polinomial de segundo grau. Eu coloquei como dificuldade porque eles focam mais nisso, né, do que em outros sentidos, e apresentam rigidez de certos procedimentos. O que é rigidez de certos procedimentos? Só aceita quando não faça daquela forma, não aceita de outra. Bom, como eu quero o desenvolvimento do pensamento matemático, inicialmente tinha focado no pensamento algébrico, mas o pensamento algébrico, ele é trabalhado, né, na BNCC, está mais direcionado para o trabalho na educação infantil. Mas o pensamento algébrico, ele perpassa, né, toda a educação básica. Então, eu vejo que quando eu vou trabalhar com o desenvolvimento do pensamento matemático, ao resolver, né, equações de segundo grau, utilizando o método geométrico, também está sendo desenvolvido esse pensamento algébrico. Né? Então, eu coloquei aqui que o pensamento matemático é resolução de problemas matemáticos e raciocínio matemático e dá atenção ao processo e não ao conteúdo. Pensamento algébrico são ações comunicativas mediadas por ferramentas que indicam pensamentos e é uma das formas de pensar matematicamente, se relaciona com o que se faz e como se faz a cada momento, navegando entre diferentes formas de registro. Então, na verdade, o que acontece? Quando eu estou desenvolvendo o pensamento algébrico, né, eu estou, na verdade, desenvolvendo o pensamento matemático ali. Né? Assim eu vejo, né? Eles estão juntos, eles estão interligados, né? Dessa forma. Bom, no pensamento algébrico, ele tem duas, eu posso dizer, dimensões, né? Que é a aritmética generalizada e modelação. A aritmética generalizada é entender a estrutura matemática envolvida que permita generalizar os raciocínios e procedimentos envolvidos. Então, e modelação, resolução de problemas em contextos aritméticos, mantendo a estrutura matemática inicial. Quando eu estou falando desse pensamento, né, que está envolvido ali, eu vejo que quando o aluno ele vai tentar, né, que eu vou fazer a ligação com o meu tópico aqui, desenvolver, utilizar o método geométrico para resolver, ele vai estar desenvolvendo todo o pensamento algébrico, né, que é o pensamento matemático também, a aritmética generalizada e a modelação. Porque ele vai precisar dessa estrutura matemática para poder resolver o problema. Bom, toda pesquisa se baseia num referencial teórico, né? É o ITSK, que é
conceitualização do conhecimento do professor, né? Até então nós estávamos no grupo discutindo que ele tem 3 domínios, foi fechado em 3 domínios, certo? Nossa, ia ser uma pergunta lá. O MK, o PCK e as crenças, né? E tem as subdivisões, né? Que são subdomínios, né? E até então, a minha pesquisa ela vai se basear no COT e no KSE. No COT, fenomenologia, propriedade, seus fundamentos, registro de representação, definição e procedimentos. Bom, até então, né, eu estava pensando em registro de representação e procedimentos. E no KSM, eu tinha só me atentado à conexão de simplificação, porque utiliza-se área, que é outro tópico, né, para poder resolver a equação. Contexto e método. Bom, onde será, né, feita a pesquisa? Na Universidade Pública do Interior de São Paulo. Quando? No segundo semestre, agora de 2024. Como será? Um encontro formativo de 4 horas, com estudantes da graduação do curso de licenciatura em matemática, que irão resolver uma tarefa para a formação. E exposições dessas resoluções a fim de produzir discussões produtivas. Contexto e método, né? Então, vou usar como instrumento de desenvolvimento do conhecimento do professor a tarefa formativa, eu aprendi, né? E nessa tarefa formativa eu tenho a tarefa para a formação. Essa tarefa de formação, ela contém a tarefa para o aluno e as 5 dimensões, o documento do professor, que é aquele documento que ele vai estar resolvendo, que contém a tarefa para o aluno, é isso mesmo, né? Entendi? Não? Então não vou falar mais. Documento do professor e documento do formador. Bom, pronto. Conteúdo no próximo O método. Gravação em áudio, em pequeno grupo e vídeo em grande grupo. Produções escritas. Observação, transcrição, análise a partir da descrição e categorização do conhecimento revelado nas tarefas e transcrição de áudio e vídeo, utilizando o modelo MPSK e atenção aos subdomínios, COT e KSM. Por enquanto. Meu cronograma. E considerações finais, tá? O que eu espero com essa pesquisa, né? Espera-se contribuir para melhor entender o conhecimento dos futuros professores de matemática, sob a óptica do modelo MTSK e os subdomínios COT e KSM, analisado no âmbito das equações quadráticas. Além disso, obter um conjunto de descritores de conteúdo do conhecimento referente ao conhecimento especializado de futuros professores de matemática em relação ao tópico de equação quadrática, usando o método geométrico de completar quadrados, que nos permitam entender melhor esse conhecimento que eu suspeito. Fim. Bibliografia, né? Bibliografia. É isso. Eu falei sobre o pode começar do primeiro. Renato, fica calmo. Relaxa. Tá bom, Thiago. Não. Você tá bem? Tô. Se é pra chorar, é só em casa. Chora pra mim, tá? Não, eu vou gravar aqui, tá bom? Só um minuto. Não, tem Depois nada. pega, depois. tá. Eu, por experiência própria, tá? Que não tá muito grande. Quando eu fui apresentei do P5, o meu tinha uma linha menos. E foi a primeira coisa que eu fui criticado, era que o título era grande. Tem que pensar em uma forma de sintetizar. Título não tem ponto final. Tá. Sabe, parece que é, nossa, Carol, você é chata. Eu sou, mas também desqualifica a sua apresentação. Eu acho, gente, eu vi uma coisinha assim, sabe? Não, tá. Entendeu? Uhum. Essa questão aí do título tem uma curiosidade aí, né?
Miguel. Porque, assim, eu não colocaria, por exemplo, utilizar o método geométrico de completar quadrados, porque eu acho que, para mim, é um recurso para resolver a equação quadrática. Eu não sei se focaria nisso. Dá a impressão, Sandra, que eu colocaria no meu título, tá tudo a mesma coisa que está ali, uma abordagem do pensamento, né, por meio de malhas quadriculadas. Não dá a impressão? Por meio de plano cartesiano. Serve para todos. E não é só para a dissertação ou para a tese. Para tudo que nós vamos escrever. O título tem que ter à volta de 15 palavras. Há inclusivamente revistas que dizem não pode ter mais que X. Se eu conseguir escrever o título, é uma arte. Eu muitas vezes escrevo 5 títulos diferentes, com as mesmas palavras. Quais são as ideias principais que nós queremos transmitir? O que é que não pode faltar? Conhecimento especializado, é com futuros professores de matemática. E qual é o tópico? Equações quadráticas. Acabou. Não preciso mais nada. Depois, estas coisas não podem faltar. Se eu vou incluir mais alguma coisa ou não, vai depender da especificidade que eu quero dar. Mas, conhecimento especializado no professor, futuros professores de matemática e equações quadráticas, o resto é, vou usar o método geométrico. Não sei. Agora acho que sim, mas depois não sei se vou usar. E aí entra outro domínio aí, né? Não só o PCM, porque não vai cair. PCK isso aí? Tem que ter, talvez? Parece, porque isso aí já tem que ser olhando, entende? Olha, parece que tem KMT. Pelo título, parece que tem KMT. Mas eu entendi que a pesquisa dela só ia focar nessa estratégia de resolução. Só nessa estratégia. Não vai usar, por exemplo, fórmula resolutiva. Vai usar o método geométrico apenas. É que o método geométrico, eu estava pesquisando, tem tanto do alcovaiismo, falei certo? E do Descartes, isso. Por isso que eu coloquei de completar quadrados. Porque tem um outro método geométrico também para resolver equações quadráticas. Que eu estava pesquisando. Mas essa vai ser uma opção para pensar na tarefa. Tá. Voltamos à discussão. Eu só vou saber se é uma boa opção ou não depois de fazer a revisão teórica. Mas a minha dúvida é assim, quando eu estou lendo o título dela, eu estou entendendo que eu só vou encontrar discussão sobre o método geométrico lá dentro. Naquele título. Se for tipificar dessa forma. E eu acho que se você for mesmo focar só nesse, vai ter um bom referenciatório para dizer. Porque eu não estou usando a forma de base. Porque é o que eu ia questionar, porque é a mais usada, não falando que é a mais completa. Então, mas é a mais usada. Pouco se tem sobre. Porque ensina a saber fazer, né? Eu acho que não estamos tirando a discussão. Eu acho que até é uma oportunidade de você até colocar no trabalho para evidenciar a importância. Até faz mais sentido, né? Da pesquisa, desculpa, trabalho de pesquisa. Mas. Trabalho de pesquisa a importância de abordar o método. Mas eu não vejo como um problema para mim. Quando eu estou falando isso para você, quando eu estou lendo o título, para mim está sendo bem objetivo. Eu vou ler uma pesquisa que vai falar sobre o método de resolução de equação quadrática. Qual? O método geométrico. Tem vários métodos, né? Eu estou entendendo que você vai focar somente nisso. Mas esse é isso que você tem que dizer. Para mim está objetivo e está claro, entendeu? Mas aí é isso. Não vejo como nada. Eu acho que pode estar no resumo, não no título. Agora eu não sei quanto é essa questão de tamanho, né, de quantas palavras. Mas para mim está bem assim, específico do que você vai fazer, para me direcionar. Ali não faltaria uma abordagem do pensamento matemático? Para que falar isso? Eu acho que só do pensamento já não é suficiente. Não, para que falar de pensamento? Eu sei que você está falando do título, mas isso que eu ia falar. Renata, eu não entendi por que você está falando de pensamento matemático, pensamento algébrico. Eu não entendi mesmo, tá? Talvez na sua escrita esteja mais coerente, na sua cabeça esteja mais coerente. Porque eu entendi assim, você quer dizer assim, tem um monte de pensamento. Tem pensamento na minha cabeça, tá? Pensamento matemático, e uma parte do pensamento matemático é o pensamento algébrico. Só que se você vai por esse método geométrico, você vai por pensamento geométrico também. É isso que eu também depois. Mas eu acho que tá um pouco ainda ruoso, né? Ainda tá meio. Uma abordagem do método geométrico, porque já fala lá em cima que são equações quadráticas, né? E sempre a gente quer desenvolver o pensar do aluno em alguma coisa. Uma abordagem do método geométrico de completar
multiplicar quadrados, talvez, tirar a abordagem do pensamento. Não sei, já Essa dá. parte está para seguir. Já pode ir mais avançado. Ok? O título tem que ser pensado. Certo. Não é só o da Renata. Todos nós temos que pensar qual é o título das coisas qual é a mensagem que nós queremos passar pelo título. Mas na tese e na dissertação há duas coisas que são fundamentais. O título e o resumo. Porque é a única. É o que as pessoas vão ver. É o que as pessoas vão ver. Apesar de ninguém ler tese e dissertação, portanto, para mim ninguém precisa de resumo porque eu não leio. É o que as pessoas que no Brasil vão fazer pesquisa sobre as teses e dissertações que foram publicadas e não sei o quê, é o que vão ler. E depois, se é interessante, se é essa coisa que querem pesquisar, querem ler, que estão a focar, vão ler o resto. Senão, Ô Renata, vai pra mim lá na sua missão de pesquisa. Aí você coloca na 2. Onde que você falou de relação, hein? Com outros tópicos? A terceira. Na Relação. Terceira. Então, em relação, né, no MTSK, a gente usa, não é sinônimo, né? Mas dá a impressão de que você quer dizer de conexão, que é o KSM. Então, correto ou não? É. Aí a Brenda vai levantar assim, quando a gente fala de conexões, é entre dois tópicos, ou dois conceitos. Quais são os tópicos matemáticos envolvidos? Ah, eu tenho claro isso. Tá. Então, de acordo com a reunião da semana passada, você vai ter que fazer diferença até o diário. Você vai ter dois tópicos. E perímetro, que é o que ela quer falar. Então você tem dois tópicos. 3. É óbvio que não sei se com a mesma profundidade. Mas você vai ter que fazer revisão teórica, porque você vai ter que comparar uma coisa com outra coisa, utilizando as palavras do Miguel. Tem que comparar uma coisa diária com uma coisa. Olha, professora, eu estou bem fluente na sua língua. tem que comparar. Uma coisa diária com outra coisa Não é comparada. Pega a pesquisa da Relacionar. Pega a pesquisa da Conectar uma coisa dessas com a mesma coisa dessas. Eu quase fui fluente. Porque quando eu vejo o método de completar quadrados, eu estou vendo área. Sim, tudo bem. É só Então, escrita tem- para você ter noção que você vai ter que fazer a revisão teórica de 3 tópicos. E é isso. E boa sorte. Que mais? Onde que você fala de sentido? Você não lembra que você fala de significados? Acho que a que você fez o pensamento orgânico foi boa, viu, Carol? Não, vou voltando aqui. Mas os significados, onde você fala? Significado. Aqui não, né? Não sei, Renata, eu comi bola no anotar o slide. Mas a gente, no MTSK, a gente não fala de significado, a gente fala de sentido, né? E aí fiquei- Coisa é a mesma coisa. Não é. Coisa diferente. Aqui Lembra de não. quando a gente falou de racionais? É, coisa diferente. Tem uma autora lá. Eu acho que não. Ah, compreender o significado das operações. É significado é sentido. Por dias, sei lá, é o Provías é significado. Significado. Então, mas e aí, vai mudar? É uma coisa que dá. Se ela está a usar a referência, é a referência com. Pode deixar. É o que a gente falou hoje, Carol, você mesmo falou. Mas não dá pra fazer uma. É um problema parecido. E de repente, se eu não for, porque aqui tá, eu posso melhorar essa citação, né? Se é, a questão Você não é, copiou, né? a questão é, Não. se for citação direta, é a pessoa diz. Mas se for indireta, posso trocar? Se for indireta e eu trocar, tenho que justificar porque é que trocar. Mas ele justifica como? Bota JP? Pronto, eu vou a pé. Enquanto o autor aqui chama o que eu chamo não sei o que, o autor chama não sei Porque o o que. meu do meu top é assim, tem 1000 coisas de significado de média. É fenomenologia. A gente tinha que seguir. Eu estava com uma dúvida no detalhe que você falou sobre o método. Você falou assim, eu não tenho necessariamente uma definição. Eu penso, aí vocês me ajudam aí, que não vai ter uma definição do método, porque se é um método, é um procedimento. Então você tem que se preocupar com a definição nessa parte. Você vai ter que se preocupar em uma definição para o método. A definição que você vai ter que me apresentar no diferencial é da equação de segundo grau. Isso, Isso é um procedimento. Então, mas isso é um Quando eu falei de definição, quis dizer o método de completar quadrados. Eu ainda não achei uma definição. Não, mas não vai ter, porque é um procedimento. Ela não Procedimento. está usando definição, não seria definição. Eu acho que ela não achou ainda Uma formalização, procedimento. Isso, Ah, tá. isso. um texto que pudesse explicar todo Que o falasse método. o procedimento que é aplicado com detalhe quadrado. Eu acho Ah, que tá. tem nesse sentido.
A minha pergunta é próxima, você não vai achar, eu acho que você não vai achar Que a gente não. procura nos livros de dados, tem mais a figura, é isso aqui e tal, mas não tem, por enquanto, uma explicação, né? Mas seria explicação e não uma descrição. Porque é um procedimento. Talvez eu tenha. A descrição do procedimento. Isso, Aí só uma coisinha bem bobinha. Na última citação, na última tem que ter uma tchau, tá? Deve ter de texto Na última aba, quê? que a aba usa 4 autores. Põe uma tchau. Quando tem mais de 3 autores, Renata, Tá. nós colocamos o et al. Essa pegou de É texto. coisa que Depois eu pode ser. Eu acho que são de Pode ser depois? Depois eu vou comentar, porque Tá. Usar a mesma fonte nos no meu slides. deve ter com certeza alguma síntese. É só para comentar, que a gente vê os outros é mais fácil pra gente olhar. Beleza, dos outros é mais fácil. Igual o tchau, eu tive 3 vezes errado na primeira explicação. É tchau com 2 R. Eu falei, quem foi esse? Nem eu tava certo. Aí a Brenda comentou comigo, no referencial teórico, na parte da dimensão do pensamento algébrico, segundo Brenda, está estudando. 2024, são 3 dimensões, amiga? É que foi anotando que a gente Tem fez autor que fala em 4 dimensões. Eu sigo o que o Miguel fala, que são 3 e a generalização que perpassa todos. Você só usou a aritmética generalizada e modelação, você pulou o pensamento funcional. Pensamento funcional. É? Eu tinha até comentado com ela. Por que você está falando disso, Renata? E aí chega a pergunta, por que para nos finais você está falando de pensamento algébrico? Eu não sei. Não, até então, né, já tinha sido orientado, mas eu trouxe só por causa do pensamento geométrico, que ainda, como o pensamento algébrico ele perpassa os anos, né, então eu vejo como que está se desenvolvendo ainda, ele está trabalhando ali com a álgebra, ainda está desenvolvendo o pensamento algébrico ali, foi só por isso. Eu também fiquei na dúvida se não seria mais interessante pensar na representação algébrica e na representação geométrica, né? Porque quando você fala no método de completar quadrados, essas representações vão surgir, né? Sim. Você olha lá a representação geométrica, né, do completar quadrado, e através dessa representação geométrica você chega na representação algébrica. Isso. Eu fiquei na dúvida se não seria mais interessante focar nas representações do que nos pensamentos. Nesse pensamento. Porque parece que está diretamente ligado ao método, né? Eu preciso do geométrico para chegar no algébrico. Isso. Mas Não aí sei se temos de foi- registro e não de pensamento. Então eu fiquei com essa dúvida, se Tá. não seria mais interessante você focar no registro, Não, né? E tá. não no pensamento. Tá. E essas duas primeiras dificuldades, Renata, olha que você escreveu aí. Eu já ia falar. Não são do tópico. São Se do são, método, como não é? escrito. Parece que é do método. O aluno. Porque se eu resolver por Bhaskara, eu não tenho dificuldade com área e com propriedade de igualdade, sei lá. Na multiplicação de números racionais. Multiplicação de números racionais. Isso não é dificuldade. Do tópico. É uma dificuldade Na resolução. Perguntar de Tá. outra forma. Os alunos têm dificuldade na multiplicação de números racionais. Como é que isso se relaciona com o teu tópico? No momento que eles vão calcular a área. Então, quando o lado, por exemplo, o lado é um número racional, então eles têm dificuldade para o cálculo da área. Então isso tem que estar aí. E geralmente dá um número racional. Mas eu posso falar? É exatamente. Eu posso falar, eu só não exatamente isso que está coloquei aí. porque eu não sabia se eu poderia. A minha fala Mas está- o dia está falando de equação? Hã? O dia está falando de equação quadrática? Eu acho que é o artigo dele, acho que ele passou. Então pode. Se ele fala isso tem que Posso estar aí. falar? Tá. Porque só dito assim, se eu só digo numa frase, tal como está, multiplicação de números racionais. Não tem os nada alunos a têm ver. dificuldade na multiplicação de números racionais. Tá. Uma vezes 1/3. Como é que isso se relaciona com a. Eu acho que o mesmo tem que acontecer ali com a área, né? É, o É primeiro a e mesma, a mesma coisa das outras. Porque eu fiquei também pensando, depois que eu lembrei, se tem que entender a área para chegar na equação, né? Os alunos têm dificuldade em diferenciar os contextos de área e de perímetro para. Porquê? No teu caso concreto, porque se eu posso dizer exatamente a mesma coisa, os alunos têm dificuldade em diferenciar a área e o conceito de área e perímetro para determinar a área de uma figura plana, nos atos iniciais. Mas aí é particular, o que o autor diz é particular. Renata, última coisa, prometo. Não, pode falar, cara. Pote
É o T maiúsculo. E bibliografia. O Miguel olha pra Carol. Ele faz isso comigo. E bibliografia, Renata, você só leu o livro? É referências bibliográficas. Ou na verdade, referenciar, tá? Bibliografia é uma coisa do É só referência. É só referência. Referências, né? Referências, falei errado. Pode ficar nesse lado, tem mais um? Não, vou embora. Não, talvez você não tenha resposta, é normal não ter, mas eu acho que vai ser importante você ter algum momento discutindo o porquê que você está resolvendo pesquisar sobre esse método e você está deixando de lado o Bhaskara, que é o mais atual. Acho que isso vai ser uma coisa que quando você for apresentar o trabalho, todo mundo vai perguntar. Por quê? Porque e aí você vai ter que procurar justificativas. Eu vi que você colocou nesse slide, prioriza o uso da fórmula para a resolução da equação. Aí poderia ser uma justificativa, porque aí você vai falar assim, mas isso está sendo efetivo ou não? Porque a pessoa vai falar assim, Renata, mas as pesquisas falam que usar o Bhaskara está dando certo, entre aspas. Por que a gente vai estudar outro modo, outro método? E eu digo por mim enquanto professor, a gente usa, dá certo o Bhaskara. No seu por que você quer que agora eu aplique esse outro método? Você vai ter que justificar, tem um embasamento para justificar o porquê desse outro método. Mas eu acho que vai ser bom. O porquê que prioriza. Eu acho que para mim é se explicar o porquê que prioriza o uso da fórmula para a redução. Essa parte apresenta rigidez em certos procedimentos em relação ao método de cima, eu fiquei na dúvida. Ó, Essa rigidez de certos procedimentos é aquilo que eu falei. O professor aceita que o aluno faça só daquela forma e não aceita que ele faça de outra forma. Então, mas isso está ligado ao quê? Ao uso da fórmula? Ao uso da E ela até fórmula. comentou que não sabe isso, isso é uma dificuldade. Parece que isso é uma crença. Então, seria, então não Eu tem coloquei entre aspas porque Então, eu acredito que então seria, se apresentam rigidez de certos procedimentos, não é certos procedimentos, está relacionado acima, eu colocaria vírgula assim, pois. Tá. Não sei, deve fiquei em dúvida dessa parte. Só para entender se eles juntam os dois ou não. Eu fiquei na dúvida. Para você poder escrever. Eu acho que assim, vai ser importante você justificar isso, porque até vai ser um questionamento grande, porque o povo do didático aí, acho que só tem. Mas acho que ela até falou um pouco no começo, né? Porque fica uma coisa muito técnica, matemática seria um sentido. Na verdade, ensina porque a equação, não sei, eu vou falar. Gente, mas lembra que a Dá fórmula de certo para base quando ela é não. completa e não Gente, vem do método vem do método dos quadrados, vocês podem Sim. a fórmula de base como a gente ensina. Exato. Que é circular, mas ele vem daí. Talvez uma justificativa, um caminho para justificar seja a fórmula de Bhaskara vem do completar quadrado, entendeu? É uma generalização, e talvez falte isso para o professor trabalhar, desenvolver com os alunos em sala para depois aplicar a sua fórmula. Vem completar quadrado, talvez é o que falta. É o que justifica. Porque quando ela coloca completar quadrados, ela está acontecendo aí. Ele percebe que a gente fala que que é a coisa que é do tópico, né? a gente fala que a fórmula de Bhaskara, completar quadrado é mais, no fundo, completar quadrado gera a fórmula de Bhaskara que a gente usa. É a generalização. É a generalização. É quando Então você talvez. pega, coloca A e B, né? E vai Talvez seja legal você sair dessa opção. Alguém coloca lá o slide com o quadrado dos quadrados. A imagem dos quadrados. Esse. Aí, Ó, chegou lá. foi o fraude? Oi? O que é a fórmula básica? de forma resolutiva, né, de base. Qual é a fórmula? X é igual A Menos matemática. B mais sair de B quadrado Que de deu. 4AC. Não, a original não tem essa divisão. B quadrado menos 4AC dividido por 2. Luiz, onde é que aparece no livro? Aí eu não lembro como dizer desculpa. Eu sei que dentro do curso já fiz, inclusive, mas não lembro de onde vem a dedução. Tem que deduzir. Tem que deduzir, né? Eu não vi lá naquele slide seguinte, não vejo como dificuldade. Não. Não cabe Tá. Dos alunos? Ali eu não vejo como uma dificuldade dos professores, eu vejo como a prática do professor. Por isso que até eu fiz assim. Eu até coloquei para você, olha, Renato, não consigo ver uma dificuldade. Ele pode até ter dificuldade com esse tópico, mas
Não é para mim aí prioriza o uso de forma. Se ele prioriza, é porque a prática dele, né? Para mim, o comentário que eu fiz aqui foi: prioriza é a opção. Eu priorizo em detrimento isto em detrimento disto. Eu tomo esta opção em detrimento do conjunto de outras. Porquê é que eu tomo esta opção? É outra. Porque aí o fato de priorizar, isso pode gerar uma dificuldade. Qual a dificuldade? Você tem que explicar qual é. Entendeu? Tipo, por priorizar, usar a fórmula de Bhaskara só, gera uma dificuldade. Qual a dificuldade que é? Aí vai ter. Alguma coisa assim. A escolha de como eu vou... que eu uso gera uma dificuldade. Mas será que, independente da fórmula que você usa, o método, completando quadrados ou utilizando a fórmula de Bhaskara, o aluno compreende o que ele está fazendo, o resultado que ele está tendo ali? Será que ele consegue entender? E aí, essa é a minha grande questão. Para mim, tanto faz. Se ele usar Bhaskara ou completar quadrados. E tem som e produto ainda, né? Isso tem que ter que será que isso leva a uma compreensão? Qual é o foco do trabalho da Renata? Equações quadráticas. Não é equações quadráticas. O tópico. É o procedimento de conceito. O foco é o método geométrico. Não é o método geométrico. Não é o método geométrico. Qual é o foco do trabalho da Renata? Conhecimento. Vocês estão a falar da prática dos alunos. Qual é o conhecimento? Foco de quem? Do especializado professor. Do professor. Eu não quero saber nada dos alunos. Para que é que me servem os alunos? Só para identificar quais são as dificuldades que os alunos têm, apenas e só para trazer para quais são as dificuldades que os professores têm. É a única coisa que eu quero dos alunos. Portanto, eu não tenho que pensar em o que é que o professor faz na sala de aula. Não quer saber. Tem que saber o que é que as pesquisas me dizem sobre o que é que o professor faz na sala de aula. Não quer saber o que o professor faz. Quer saber o que as pesquisas me dizem sobre aquilo que acontece. Sobre o conhecimento que está ali, sobre as dificuldades que estão ali, sobre as propostas que são feitas. Tem que deixar, é a coisa de deixar o professor lá fora e sempre que nós pensarmos, eu sei que é difícil, mas sempre que nós pensarmos o que é que acontece na sala de aula, não quer saber. A gente já falou isso na aula passada, né? Deixar o professor lá fora. Não quer saber. Não quer saber porque a discussão aqui é sobre a pesquisa. Claro que eu quero saber, mas a discussão aqui é sobre a pesquisa que está a ser feita, ou que vai ser feita, com aquele foco no conhecimento do professor. Quando nós trazemos a nossa experiência para a discussão, é muito rico se nós tivermos um papel de professores. Quando eu quero trazer a minha experiência de professor para a discussão da pesquisa, a coisa sai sempre enviesada. Porque eu não estou a discutir pesquisa, estou a discutir a prática do professor. Só quando eu estou a um nível já mais elevado em termos da pesquisa é que eu começo a fazer essa discussão da minha prática, porque eu começo a transformar na minha prática. E é difícil. Porque todos nós somos professores há vários anos. Mas todos nós temos muita experiência de sala de aula, pelo menos enquanto alunos. E todos nós achamos que sabemos o que é ser professor. Mas ser pesquisador é outra coisa. Portanto, professor na rua. Não quer saber. Ok? Portanto, aqui, o que é que nós temos que pensar? Qual é o foco do trabalho? É conhecimento especializado do professor num determinado tópico. Qual é o tópico? Equações quadráticas. Equações quadráticas. Ponto. Como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou fazer? É outra etapa. Conhecimento especializado do professor nas equações quadráticas. Ok? Vou discutir conhecimento pedagógico ou conhecimento matemático? É matemática? Não, é a opção. Vou discutir. Queres discutir conhecimento pedagógico ou conhecimento Matemática. matemático? Okay. Dos três, estou a ser bem linear. Dos três, qual é que queres discutir? COD, KSM, KPM, são 1, 2, dos três. Porque
Porquê é que é importante pensar nisso? Eu disse há pouco na ideia. Esta decisão vai ter que ser tomada com relação com a revisão da teoria. Mas, se eu disser, não, quero focar especificamente nas conexões porque tem a fórmula resolvente, ou a fórmula de Bhaskara, como chamam cá, tem o modelo geométrico, eu quero focar nestas conexões. Vai direcionar o foco da atenção para a revisão teórica que eu vou fazer. Imagina que quer focar no registro de representação, COT. Já dizendo isso, já vai focar no foco vai ajudar a focar no foco de atenção que eu vou ter na revisão teórica. Miguel, no caso dela, assim, eu também usei poucas vezes, mas desculpa, é verdade, mas eu também vejo que ele está diretamente ligado ao conceito de área, fica mais fácil de entender, né? Ela pode, por exemplo, mesmo usando a área, não usar a KSM, ela só, na pesquisa dela só colocar o COT, mesmo que o KSM esteja presente na pesquisa, mesmo que a área esteja lá, ela vai precisar estudar e tal, mas precisa escrever sobre. Depende de qual é o foco que eu quero pensar. Eu quero fazer explícito, desenvolver o conhecimento na tarefa, no contexto formativo que eu vou implementar. Quero desenvolver especificamente o conhecimento do professor associado às conexões entre duas coisas? Não. Preciso dos dois. Se eu quero desenvolver um entendimento sobre equações quadradas e uso para isso a registro de representação da área, não estou a fazer conexões, estou a usar o registro de representação. Então é isso, acho que fica mais fácil. Ela só vai botar lá no subdomínio. O KSM envolve conhecer. Não precisa de uma pergunta de pesquisa para levantar o KSM. Ela vai usar, mas não precisa, né? Porque a fórmula resolvente, coisa da Bhaskara, da Bhaskara, ou a coisa geométrica é exatamente a mesma. São dois registros de coisas que são diferentes. Um é algébrico, o outro é geométrico. Por isso que eu falei que talvez o foco seja mais interessante nos registros. E aí você precisa fazer KSM, mesmo que ele esteja lá. Mas para isso eu preciso ter uma coisa que é fundamental, que é a definição e demonstração. Porque o que eu faço com a fórmula é demonstrar a coisa para o caso geral. E como é que nós demonstramos a coisa para o caso geral? Na resolução parte de um caso particular e vou generalizar. Toda a gente sabe fazer para um caso particular. São umas quantidades pequenas. Então eu vou generalizar. E vou generalizar geometricamente e paralelamente é a mesma coisa que eu fiz aqui. O algoritmo da divisão e a representação na reta. Se eu fizer os dois, e agora já estou a pensar na implementação, se eu fizer os dois ao mesmo tempo, vai ficar claro porque é um e é outro, a correspondência entre os dois. Mas isso já é depois um passo. O problema é a revisão teórica sobre o tema, o tópico, no caso. O que pesquisas é que há feitas sobre o tópico? E a Leda Cury e o Alessandro têm muita coisa feita sobre as equações. Não só equações quadráticas, sobre equações de uma forma geral. E, portanto, é importante qual é a diferença entre resolver uma equação quadrática ou uma equação sem ser quadrática. É diferente ou não é diferente? Porque é que muda? Se for a equação linear ou passar a ser quadrática, o que é que muda? E essa discussão tem que ser uma discussão teórica, porque a dificuldade é nas equações quadráticas ou é entender o que é uma equação. Porque a minha pergunta é equações quadráticas, o que são? Eles não entendem a equação do primeiro grau. Porquê é que são difíceis? Como é que são abordadas? Quais as maiores dificuldades? Porquê é que estão no currículo? Com que outros tópicos é que se relacionam? E podia ter feito a mesma pergunta para a Helena e para qualquer um de nós. O que é a coisa que cada um de nós está a estudar? Porquê é que essa coisa é difícil? Porquê é que essa coisa está no currículo? Precisa de estar ou não precisa de estar? Porquê é que eu preciso de aprender a equação quadrática? Ou a equação de segundo grau? Se eu não aprender, se eu tirar da discussão a equação do segundo grau, o que é que eu perco? Essa é a... Eu me perguntei isso também. O aluno vai dizer que não perde nada. Não, mas não é o aluno, é em termos matemáticos, da construção,
da estrutura, do currículo até, da estrutura matemática, o que é que eu perco se tirar o tópico que eu estou a estudar? Porquê é que eu digo isto? Porque há muita gente que defende que os alunos não precisam de aprender frações. Podemos completamente erradicar as frações do currículo, não faz diferença nenhuma. Posso tirar as frações polinomiais ou não? Geralmente que eu vi são aplicados em quem vai estudar a indústria lógica Física, física, quem vai trabalhar com engenharia, eles vão utilizar, né, a equação, então Pode ser uma coisa que é interessante fazer a discussão, ver o que é que a pesquisa nos diz sobre o uso das polinomiais, até para pensar qual é a tarefa que mais vai potenciar o entendimento. Já nos ajuda a pensar, ok, vou pensar numa tarefa para os alunos que tenha significado. Faz de alguma forma os alunos, possibilitar que os alunos tenham um significado ao que estão a fazer, sem ser só a coisa de o A e o B, o 2A, mas dividir por 2, não sei o quê. A equação polinomial ela é uma representação algébrica, né? Ela teria que falar de álgebra também, a importância da álgebra na matemática, alguma coisa assim, porque eu senti, quando ela tentou falar do pensamento algébrico, eu entendi que era isso, né? Que a equação polinomial ela já é uma representação algébrica, né? Mas aí, o pensamento algébrico ou falar sobre álgebra? Ou não há essa necessidade também? É uma discussão que vai surgir daqui a uns 3 meses. Depois dela fazer uma revisão teórica mais... Porque a revisão foi uma semana. foi uma semana. Porque o tópico está no campo da álgebra, né? Tá. Agora você vai pegar as nossas dicas e vai estruturar o que você tem que fazer. Aí fiquei pensando nisso, né? Está no campo da álgebra. Está no campo da álgebra, isso que a gente perguntou por que ela estava falando de pensamento algébrico. Exato. Eu senti falta disso quando eu estava falando. E aí ela coloca as concepções da álgebra lá, mas não coloca todos também, né? Mas aí eu fico me perguntando também, porque semana passada eu acho que foi o Anderson, ele perguntou que tinha que falar de estatística. E eu não me lembro a resposta. O porquê, mas eu lembro que o Miguel falou que não. Então por que ela teria que falar de álgebra? Eu acho que depende do foco, né? Eu lembro dessa pergunta. O Anderson perguntou se falando de MTC ele tinha que entrar em pensamento estatístico ou estatística. Não, Não precisa. Então por que ela precisa entrar em álgebra? Porque a equação, segundo grau, é uma representação Mas o algébrica. MTC não é estatística também? Mas é uma medida de tendência científica. Não sei, mas aí vai entrar em outro. Não sei. Não generalizaria para todo mundo. Nesse Porque, por exemplo, por que eu falo de pensamento paralelismo. algébrico? Porque eu tenho 6 encontros que eu vou trabalhar só com tópicos do pensamento algébrico. Então eu tenho que trazer o pensamento algébrico para justificar que eu estou trabalhando com tópicos dentro. Então, mas por Agora, exemplo, se ela vai. É isso que eu não estou. Não é uma crítica, entendeu? Eu não estou entendendo. Sinceramente, não estou A Brenda entendendo. está a dizer, não precisa de discutir álgebra. Estou perguntando. Porque eu Não não usa, entendi. podemos todos usar o mesmo argumento de porque é que precisa discutir pensamento álgebra. Mas no meu caso eu tenho explicação. Mas no caso dela, o que estás a perguntar é, precisa discutir álgebra ou não? Para alguns, sim. Precisa discutir pensamento algébrico ou não? Ela que tem que Eu acho que explicar. é quando ela É, fizer é a do revisão, mesmo, Renata. gente, porque é o que ela disse, esse projeto é Você bebê, entendeu? Portanto, né? Então ela tem aí, exatamente, ela tem aí Não dá. E ainda está a questão de preparar os slides. Eu falei, Estados Unidos, você procura artigos, você estuda, solidifica um pouco para depois botar no slide. Aí no domingo ela já me manda o slide. Vai escrever dentro do tópico. Ela fica mais preocupada em preparar os slides do que Tem que tomar um chazinho de... Eu falei. Eu fiz Portanto, Ela eu vai só, te amadurecer sobre o tema aqui, né? eu só vou conseguir responder algumas destas perguntas depois de fazer a revisão. Não tem como, eu numa semana, não sou, com todas as outras coisas, não sou capaz de responder. Eu
você só tem 2, tá? Mas acho que a Brenda estava falando uma coisa aqui, que assim, também, eu também acho que não precisa ser um tópico de álgebra, né? Uma coisa, né? Mas vai aparecer no referencial teórico em algum momento algumas falas sobre. Fala. Com certeza. Foi nesse sentido que eu falei. Não sei, assim, eu tenho que ouvir o que falam dos outros trabalhos e vou levando pro meu, né? Então, assim, eu lembro dessa. Mas o Dessa Anderson discussão. está falando de estatística, o Anderson não está falando de estatística. Ele fala de MTC, né? E a pergunta dele foi se ele tinha que falar de estatística, que nem o Marcelo falar de estatística, porque ele fala de gráficos estatísticos. Precisa ou não? Isso ainda está nebuloso na minha cabeça. Para mim, sim. Entendeu? É mais assim, uma dúvida mesmo. Porque o Se gráfico. precisa ou não, acho que a Mariana está assim. Pra mim, Não, eu vou conversar com o Marcelo. porque para mim não tem como. Se eu vou falar de gráfico, quem usa gráfico, o professor. Precisa falar. E estatística. Então eu tenho que falar de estatística Então a tua pesquisa tem que ter. e o professor que. Mas ele precisa ser um capítulo Não. de estatística? Pode ser. Não sei quando manda a pessoa. Próxima semana eu ainda não sei se vai marcar. Porque tenho que fazer uma palestra, não sei se é, não sabem ainda, se é dia 20 agora de março, se passa para a segunda semana de mas se amanhã já vai ficar assim. Próxima semana o que é? Seria os doutorandos. Isso, mas Eu acaba acho que é sendo aquela outro. síntese com as bolhas. Semana que vem eu, Carol, Você Jefferson. explicar as mas a coisas gente boas. passa os exercícios. Eu vi o que era bolha de Só que a Carol Eu esqueci de falar com o Miguel. O Tipo, Jefferson Não, as bolhas da discussão teórica. Eu vou mandar um e-mail com um esquema que acho que já mostrei na reunião. Mostrou.